Tá bom. Então, tá bom. Para a gente não se estender muito, todo mundo poder jantar no horário normal, né? Então, de novo, muito obrigada pelo convite, do Flávio, da Liga de Emergência e Trauma, da Universidade Federal, da Fronteira Sul. Fico bem contente de estar aqui, então, falando para vocês hoje à noite. Me apresentou antes, mas eu queria dizer para vocês que eu estou falando aqui, e sempre vou falar, né, não apenas como especialista na área, mas também como instrutora do curso AWS, que é o curso de suporte avançado de vida em áreas remotas. Então, assim, eu sou instrutora do curso, sou responsável pelo curso no Brasil. A gente fala muitas vezes em situações, em protocolos que a gente usa no curso. Então, existe esse conflito de interesse, para deixar bem claro aqui para vocês, mas fora esse conflito de interesse, eu não tenho nenhum outro conflito de interesse, tá? Para declarar para vocês, eu não recebo nenhum tipo de auxílio financeiro ou qualquer outra forma para falar sobre materiais ou qualquer tipo de técnica, né? E também não, as fotos que eu vou mostrar, que eu vou compartilhar com vocês, ou são minhas ou são de domínio público da internet, tá? Então, não tem nada emprestado que não seja público, tá? Minha área principal de atuação dentro da medicina de áreas remotas é medicina de altitude, né? Que inclusive é o tema do meu projeto de doutorado, que está sendo desenvolvido na USP, né? Na Faculdade de Medicina da USP, e pela disciplina de medicina de emergências. Então, a medicina de áreas remotas é, em muitos países, uma subespecialidade da medicina de emergências, né? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa ligação, não apenas com a medicina de emergência, mas também com a medicina esportiva, né? A gente tem muitos temas em comum com ambas as especialidades, e eu acho que tem tudo a ver, a gente está falando aí para vocês hoje, a gente vê urgências e emergências em áreas remotas com bastante frequência, e outros problemas, né? Então, acho que tem muitas situações que são interessantes aqui para a gente e podem ser interessantes para vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre como né, e o que a gente precisa ter, né, que competências a gente deve ter para essa remoto. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas e como é que a gente vai fazer, então, para trabalhar fora do ambiente hospitalar, fora do consultório, né, em um ambiente de natureza, em um ambiente onde os recursos são ilimitados, né. Então, vamos começar com a parte de preparação. Antes de mais nada, né, quando a gente vai viajar para uma área remota, para um lugar onde a gente sabe que não tem, que não vai ter um auxílio médico em nenhum lugar próximo, né, não muito próximo, então a gente precisa fazer uma preparação bastante minuciosa, e dentro dessa preparação a gente vai, então, fazer algumas perguntas para nos guiar nessa preparação, né. Então, primeira pergunta que a gente deve fazer é quem vai para essa expedição, né? Quantas pessoas vão para essa expedição e quem são essas pessoas, né? E para isso a gente tem questionários médicos bem estabelecidos na literatura nacional e internacional. Quem já fez uma viagem com, por exemplo, um trekking longo ou uma viagem de mergulho, uma viagem para a montanha, com alguma companhia, por exemplo, uma companhia especializada em turismo de natureza aqui no Brasil, está familiarizado com esse tipo de questionário, né? Então, um questionário que pergunta os seus dados médicos, os seus dados físicos, se você tem algum tipo de doença, se você já teve alguma doença, como que é o seu preparo físico. Então, tudo isso é muito importante para a gente, como médico de expedição, saber, né? Porque a gente vai traçar um perfil de risco de cada um desses participantes. A gente vai saber mais ou menos o que cada um desses participantes pode ter de problemas ou trazer de problema para a nossa expedição, né?
Outra coisa que a gente precisa sempre saber, obviamente, é para onde a gente vai. E quando eu digo onde, né, não é apenas o aspecto geográfico, mas também o aspecto, por exemplo, geopolítico, né, o aspecto cultural. Então, a gente estudar um pouquinho com mais profundidade, realmente, qual é o nosso destino, né? Quando é importante também, que época do ano, né? Que tipo de risco ambiental, por exemplo, eu vou estar sujeito nessa época do ano? É uma época seca, é uma época chuvosa, é uma época que neva, né? Tem ciclone, por exemplo, aí vocês estão no Rio Grande do Sul, né? Mas em Santa Catarina, essa época agora, por exemplo, a gente vê um ciclone atrás do outro, né? Então, assim, fazer, por exemplo, uma expedição para os canyons de Santa Catarina agora, nessa época do ano, talvez não seja mais adequado, né? Então, assim, a gente precisa se preparar e saber exatamente quando a gente vai, né? Como a gente vai, no sentido de qual é o transporte que a gente vai utilizar, né? Cada tipo de transporte tem um risco inerente, obviamente, né? Então, se a gente vai a pé é uma coisa, se a gente vai de avião, ônibus, moto, bicicleta, é tudo diferente uma coisa da outra, né? Tem riscos que a gente precisa colocar na balança. Por que a gente vai fazer essa expedição? Então, é uma corrida de aventura, né? Uma atividade esportiva, ou é uma atividade científica, a gente vai para fazer uma pesquisa, ou então a gente vai para atender uma comunidade remota, né? Um atendimento médico de uma comunidade remota, ou a gente vai simplesmente por turismo. Então, assim, por que a gente vai para essa expedição? Qual é o objetivo da expedição? Isso interfere também no tipo de atividade que a gente vai fazer, e obviamente, então, vai implicar em riscos, né? E, por último, ponderado tudo isso, a gente precisa, então, dentro da preparação, ter um plano para que, se tudo mais der errado, como é que a gente vai tirar o nosso doente de lá? Como é que a gente vai evacuar o nosso paciente para um sistema ou um apoio médico que seja mais, que tenha mais recursos, que seja mais elaborado do que o que a gente vai levar junto conosco, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, em avaliação de risco, a gente precisa pensar nos problemas de saúde, nas doenças evitáveis, né? Então, o que seriam as doenças evitáveis? Seriam evitáveis do ponto de vista profilático mesmo, então, quando a gente fala, por exemplo, em vacinas, né? Para, por exemplo, para febre amarela, ou quimioprofilaxia para malária, por exemplo, então, quais seriam as doenças endêmicas, né? E aí também a gente sempre gosta de lembrar nesse ponto da aula, a gente sempre fala em diarreia do viajante, né? A diarreia do viajante é a doença mais frequente, mais comum que acomete as pessoas que viajam para países em desenvolvimento. Então, vocês veem aqui toda essa região em vermelho, todos esses países em vermelho são considerados pelo CDC americano países com alto risco de quando você vai para um deles, você tem um alto risco de desenvolver diarreia do viajante. Obviamente que a gente sabe muito bem, a gente mora aqui no Brasil, nas grandes cidades, bebendo água ou comendo de uma forma minimamente limpa, né? A gente sabe que o risco de uma diarreia é muito pequeno. Mas se a gente vai aí para o sertão do Brasil, ou para áreas menos populosas, para muitos lugares da África, quase todos, o sudeste asiático, então a gente sabe que aí realmente a diarreia do viajante é uma doença bastante prevalente, que pode, assim, realmente acarretar num problema muito grande na expedição e até em uma evacuação de paciente realmente aí, que necessite de um tratamento médico mais especializado. Os acidentes, né? Então, a gente sempre precisa pensar nos riscos, quando a gente fala em termos de transporte, como eu falei para vocês, né? Então, cada meio de transporte tem um risco inerente, né? Seja meios de transporte bastante comuns, como, por exemplo, o ônibus, né? Que podem, a gente sabe que os acidentes rodoviários são os mais prevalentes do mundo, ou até meios de transporte um pouco mais sofisticados e até muito, muito especializados, como, por exemplo, a foto da direita. Isso aconteceu na última Volvo Ocean Race, que é uma regata que faz a volta ao mundo, né, ao redor do mundo.
com barcos extremamente especializados, tripulações extremamente especializadas, atletas de alto nível, que estão extremamente acostumados a velejar, e mesmo assim os acidentes podem acontecer. Então, esse acidente, particularmente na última Volvo Ocean Race, eles colidiram, então um dos barcos colidiu com uma embarcação de pesca, um pouquinho para fora da costa de Hong Kong, e 3 pessoas morreram nessa colisão, né? Então, assim, são acidentes que a gente sempre precisa estar muito ligado em qual meio de transporte e avaliar os riscos de cada meio de transporte, né? E os acidentes também podem acontecer de acordo com o ambiente. Então, a gente precisa ponderar que um ambiente de alta montanha é diferente de um ambiente submarino, né? Então, uma viagem de montanha é diferente de uma viagem de mergulho. Os riscos são diferentes, a gente precisa conhecer esses riscos, né? Uma viagem para o deserto tem riscos diferentes do que uma viagem para uma floresta tropical, por exemplo. Então, assim, a gente precisa sempre estar muito ligado nos riscos ambientais e saber o que a gente vai enfrentar. Então, é aquele onde que eu falei para vocês anteriormente, né? Os riscos dos encontros com os animais selvagens. Então, os animais selvagens e os animais domésticos podem trazer uma série de doenças e perigos para nós, não apenas trauma, no caso de grandes animais. Então, aqui no Brasil, por exemplo, grandes felinos são os animais que mais trariam risco de trauma, os tamanduás, as serpentes, né, aranhas, mas também envenenamentos e raiva, né? Então, a raiva, infelizmente, a raiva humana reapareceu no nosso meio, e a gente sabe que ela é uma doença com 100% de mortalidade a partir do momento que você tem sintomas. Então, os animais, tanto os animais silvestres como os animais domésticos que a gente encontra no caminho, eles podem parecer muito bonitinhos e muito fofos, e a primeira intenção da gente é até se aproximar e até tocar nesses animais. Eles podem até parecer amistosos, mas a gente sempre precisa lembrar que os animais silvestres e os animais domésticos não são nossos pets, eles não são pets, né? Eles não são para ser cuidados, são para ser observados, admirados, e até tirar uma fotinha, mas não é para chegar perto, tá? A gente pode estar se submetendo a riscos bem graves ao aproximar de animais. As plantas também correspondem a riscos bastante... Alguém está me perguntando? Sim, caiu a apresentação, ela saiu do Isaac. Se puder projetar novamente, acho que ela volta. Projetar novamente? Isso. Então, peraí. Então, vamos lá. Vou interromper o compartilhamento. E agora, vamos voltar ao compartilhamento. Pessoal, eu queria pedir desculpas, porque na verdade é o seguinte, eu sempre faço reuniões pelo Zoom. E eu nunca tive problema. Agora, esse Meet, esse Teams aqui, o Meet, sei lá, é a primeira vez que eu uso. E realmente, não sei, tem alguma coisa que não está dando certo comigo. Talvez seja a pecinha do lado de cá do computador. Eu acho que uma pessoa começou a transmitir também, doutora. Aí acabou atrapalhando a sua transmissão. O restante dos participantes, por favor, fiquem de olho para não transmitirem também. Qual é o último slide que vocês viram? Você se lembra? Volta 1, volta 2? Era do macaco abraçando o gatinho. Ah, tá bom. Então era o último mesmo. Talento. Algumas pessoas estão falando que estava normal, né? Acho que talvez realmente é o que você falou. Às vezes um interferiu, mas para o outro não. Voltou? Vocês estão vendo? Sim, deixa eu... Agora sim. Então tá bom. Então esse é o próximo, o anterior é do macaco abraçando o gatinho, sobre animais, né? E aqui, então, em relação às plantas, né? Então, as plantas também representam riscos, podem representar riscos, né? Então, existe uma série de plantas que podem ser tóxicas. Umas
Das mais conhecidas são as plantas urticarizantes, né? Então, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a aroeira é muito urticarizante, cajazeiro, umbuzeiro, são árvores, o próprio caju, eles podem, a seiva da árvore pode ocasionar urticária. Se você tem queimadas em alguns lugares, as folhas queimando, elas podem irritar as vias aéreas e causar reações bastante intensas, né? Reações urticarizantes, até anafilaxias, em alguns casos, então a gente precisa ficar muito de olho nisso, e aqui, infelizmente, no Brasil, a gente sabe muito bem que as áreas de queimada, elas não são bem delimitadas, elas não são bem controladas, elas não respeitam épocas corretas do ano, infelizmente, então a gente sabe que isso pode acontecer e precisa estar ligado, né, quando isso acontece. O rododendro, que é uma espécie de azaleia, é uma flor muito bonita também, mas que tem algumas espécies extremamente tóxicas, então, essa espécie, particularmente na Índia, ela é muito utilizada por pessoas que querem cometer suicídio. Então, assim, até no último congresso americano foi muito interessante, eles falaram, teve uma aula só sobre envenenamentos por plantas, e eles estavam explicando um pouquinho aí a parte de sobrevivencialismo, então, quando a gente sabe que uma planta é segura para consumo ou não é segura para consumo, mas de uma forma geral é o seguinte, se você não sabe do que se trata, não toque e principalmente não coma nenhuma folha, nenhuma planta, nada. Lembre-se que a gente aguenta por muitos dias, até 3 semanas sem comer, então não precisa ficar enfiando tudo que acha pela boca, tá? E talvez um dos maiores riscos que a gente corre na expedição é, infelizmente, a violência, né? Então a gente sabe que o mosquito é o animal que mais mata os seres humanos no mundo inteiro, né, através das doenças que ele transmite. E o segundo animal que mais mata o ser humano é o próprio ser humano, né? Então, infelizmente, não é porque a gente está numa área remota, em meio à natureza, em paz conosco, né, em paz com a vida, né, de bem com a vida, não é por causa disso que a gente não está sujeito a encontrar pessoas mal intencionadas no caminho. Então, sempre pensar, né, no elemento humano, no elemento de violência, terrorismo, né, então, sequestros, assaltos, então a gente precisa, infelizmente, sempre estar atento a esse tipo de coisa, e no nosso país isso é bastante, infelizmente, isso é uma realidade que a gente precisa ficar ligado, né. E dentro ainda da preparação, a partir do momento que a gente estabeleceu todos esses riscos, fez todas essas perguntas que eu falei para vocês, daí a gente vai montar um kit médico com equipamentos e medicações que nos atendam, né, que possam, então, contemplar a grande maioria dos riscos mais comuns que a gente estabeleceu nessa nossa preparação. Sempre lembrando, né, que a parte de kit médico é um capítulo à parte, eu poderia falar uma aula inteira sobre isso, mas eu vou só dar uma dica para vocês, que é o seguinte, não existe um kit infalível, né, e em uma mesma expedição, a mesma pessoa pode ter necessidades diferentes em momentos diferentes, né. Então, para vocês terem uma ideia, essas fotos são kits meus, do meu marido, nossos kits pessoais, para expedições diversas, então, desde coisas muito pequenas até coisas extremamente elaboradas, tanto em volume quanto em equipamentos, em valor do que a gente colocou lá dentro. Então, tudo depende muito, de novo, de todas essas perguntas que você fez, você vai traçar o perfil dessa expedição e você vai preparar um kit que seja mais adequado para o que você vai provavelmente enfrentar, né? E por último, então, quando a gente fez tudo isso, a gente precisa pensar que se nada mais der certo e a gente precisar tirar o nosso paciente de lá, a gente precisa ter um plano de evacuação, né? É muito diferente, e quando eu digo plano de evacuação, eu estou querendo dizer, desde o momento de extricação desse paciente, do local onde ocorreu o acidente, o trauma ou a doença, até o ponto final, onde a gente vai entregá-lo para uma outra equipe médica, né? Porque a gente sempre precisa lembrar, e eu vou depois repetir isso no final para vocês não esquecerem mesmo, que em áreas remotas, muitas vezes, toda a equipe médica,
é você, é só você. Não tem mais ninguém. Não tem auxiliar de enfermagem, não tem enfermeiro, não tem fisioterapeuta, não tem técnico, não tem mais ninguém. Então, você vai, do momento em que aconteceu alguma coisa com o teu paciente, até o momento que você entrega esse paciente, até que você passa o teu plantão, você é responsável por tudo, né? Então, a gente precisa lembrar que é muito diferente você ter que tirar alguém de uma montanha através de cordas e liteiras improvisadas, ou de fazer uma evacuação, por exemplo, com um avião UTI, né, que pode baixar em alguns lugares, e algumas pessoas têm essa capacidade de pagar por esse tipo de transporte, e ele pode chegar até onde você está. Muitas vezes um helicóptero chega, muitas vezes uma mula, um cavalo, um outro tipo de transporte por meio de animal, mas a gente precisa sempre pensar como é que a gente vai fazer para tirar esse paciente daqui e chegar ele até um cuidado médico mais elaborado, mais definitivo, mais sofisticado, tá? Muito bem, então eu falei da preparação. A segunda competência que a gente precisa ter é a expertise em inspeções. E o que significa isso? Significa que você não pode ser um problema a mais. Você tem que ser, quando você é o médico de uma expedição, quando você está cuidando da saúde das outras pessoas, ou até mesmo da sua própria saúde, o primeiro ponto é não seja mais um problema, né? Então, não dê mais trabalho do que você consegue solucionar, né? Então, para quem vai para uma expedição, quem tem a oportunidade de ir como médico para uma expedição, ou como turista, enfim, tem que saber se virar. Então, você tem que saber montar sua barraca, você tem que saber fazer todo o encordoamento, se você vai para uma expedição, por exemplo, de escalada, você tem que saber vestir sua cadeirinha, você tem que saber fazer os nós, você tem que saber navegar, falar num telefone satelital se for necessário. Não é obrigatório, se você vai para uma expedição de liveaboard de mergulho, por exemplo, e você é o médico, não é obrigatório que você mergulhe e nem saiba mergulhar, mas é muito desejável, né, que você tenha esse tipo de habilidade. Que você consiga, por exemplo, ter o mínimo de capacidade de se comunicar, se não na língua local para onde você vai, né, pelo menos no inglês de forma desenvolta, para que você possa, então, muitas vezes a gente vai para fora do país, o inglês, o espanhol é bastante útil para a gente, espanhol aqui na América Latina é praticamente obrigatório, no mínimo você saber se comunicar minimamente, né, então, assim, não traga mais problemas do que você consegue solucionar. Tenha mínimo de expertise e consiga se virar para você ser um bom médico de áreas remotas, né? E também consiga se virar do ponto de vista de características pessoais. Então, tudo que a gente tem como bom, né, e como desejável no nosso consultório, na sala de emergência, com os nossos pacientes dentro do hospital, é interessante que a gente tenha mais ainda fora do hospital, né? Então, a gente, obviamente, postura, comunicabilidade, empatia é uma coisa muito, muito desejável para quem quer ser médico de áreas remotas, né? Porque a gente precisa pensar que, além de tudo, além de estar doente ou com dor, essa pessoa pode estar com frio, essa pessoa vai estar certamente com medo, ela está muito longe de casa, geralmente os familiares não estão por perto, muitas vezes não tem ninguém mais próximo por perto, então é o momento que a gente tem de exercer talvez com mais empatia dentro da nossa prática médica, é o momento que você está fora do ambiente hospitalar, né? E lembrando, obviamente, da ética, que a gente nunca pode esquecer, né? Então, assim, a gente sempre deve nos pautar pelos princípios éticos, né? Não é porque a gente está fora do hospital que acabou a ética, que é a terra de ninguém, né? Então, sempre lembrar da autonomia, da beneficência e da não maleficência que a gente vai causar ao nosso paciente e da justiça, né? É importante a gente pedir o consentimento dos nossos pacientes. Isso é interessante que a gente faça já antes, né, da expedição, dentro daquele questionário médico que eu falei para vocês. É interessante que a gente tenha um pequeno termo de consentimento, não precisa ser nada muito formal, como a gente envia para comissões de ética, para estudos, por exemplo, mas um pequeno termo de consentimento para que a pessoa entenda que se algo acontecer, você é uma pessoa apta a atendê-lo, a tratá-lo, e que essa pessoa, então, dê o seu consentimento para que isso aconteça, né? Muito raramente, e eu confesso que pessoalmente nunca vi isso,
mas, enfim, é importante que a gente fale sobre isso, porque o mundo vai mudando e a gente sabe que a gente está muito sujeito a cada vez mais processos médicos, né? Mas, como eu disse para vocês, muito raramente alguém vai colocar qualquer tipo de empecilho ou mover um processo contra você por ter tentado ajudar alguém, principalmente em uma área remota. Mas pode acontecer. Então, sempre peça consentimento. Se a pessoa estiver inconsciente, obviamente o consentimento é presumido. Se a pessoa estiver consciente, você não precisa pedir para ela assinar nada, se não tiver já assinado, o consentimento verbal já é suficiente, mesmo só não exista nenhuma testemunha ao redor para dar esse testemunho. E lembrar que a lei do bom samaritano, né, que é aquele negócio, poxa, mas eu só queria ajudar, tomar bastante cuidado com isso, porque depende, de novo, da lei de cada país. Então, em alguns estados americanos, usa-se a lei do bom samaritano. Então, quer dizer, se você ajudou alguém e prejudicou essa pessoa, mas você tinha aí o intuito de ajudá-la, tudo bem. Em outros estados, não é tudo bem. Você pode ser imputado juridicamente por isso. Na França, por exemplo, você é obrigado a atender alguém, se você for médico. Então, sempre checar a legislação para onde você vai e não confiar simplesmente na lei do bom samaritano, aquela que todo mundo já ouviu falar, mas que nem sempre se aplica, né? E o conhecimento clínico. Então, o conhecimento clínico, talvez de todas essas competências que eu falei para vocês, seja a mais treinável delas, né? E seja justamente a que vocês agora, dentro da faculdade, tenham a capacidade de lapidar o máximo possível para que quando vocês se formarem, quando vocês forem médicos, essa parte do conhecimento clínico, ela já vai tranquila para vocês. Vocês vão treinar as outras partes. Essa parte do conhecimento clínico, vocês já vão estar afiados, né? E aí, conhecimento clínico no quê? Vocês podem me perguntar, o que é mais importante saber? Olha, é importante saber tudo, porque tudo pode acontecer, e a gente está longe do hospital, e não tem especialista, e não tem interconsulta, e não tem chamar o teu colega, muitas vezes não tem telemedicina, muitas vezes não tem celular, né? Computador, menos ainda. Então, óbvio que, como eu falei para vocês, o conhecimento de medicina de emergência e trauma, o conhecimento de medicina esportiva, o conhecimento de medicina do viajante, medicina tropical, é muito importante. Talvez sejam as 3 áreas mais importantes para a gente saber. Mas a gente tem que saber um pouquinho de tudo. E quanto mais vocês conseguirem arrecadar agora, nesse momento, durante a graduação de vocês, de conhecimento, mais isso vai ficar sedimentado e no futuro vai ser útil para vocês. Não é a notinha lá do rodapé, mas é saber bem feito, é passar nos rodízios de cada especialidade bem passado, prestando bastante atenção, porque isso, olha, acreditem em mim, um momento da vida vai acabar sendo útil. Por mais que você não goste daquilo que você está vendo ali, é muito chato o hospital, não entendo nada de otorrino, pois é, mas vai voltar para você vai ver. E daí você vai agradecer por ter lembrado daquilo naquela hora e ter passado bem naquele rodízio, tá? E dentro dessa parte do conhecimento clínico, né, especificamente quando a gente fala em áreas remotas, e novamente, mais especificamente ainda, quando a gente fala, né, de suporte avançado de vida em áreas remotas, a gente tem protocolos de atendimento, né? Então, da mesma forma que o ATLS, né, tem protocolos, o ACLS, tem protocolos PH, PLS, tem protocolos, a sala de emergência de cada hospital tem seus protocolos, cada especialidade tem seus protocolos, a gente também vai utilizar protocolos iniciais de atendimento em áreas remotas. E esses protocolos, então, eles vão contemplar a avaliação da cena, a avaliação primária do paciente, a avaliação secundária do paciente e a avaliação continuada. Deixa eu falar um pouquinho sobre cada um desses para vocês. Então, o que seria a avaliação da cena, né? A avaliação da cena, então, a gente dá uma olhadinha no nosso redor, né, e ver o que está acontecendo. Porque isso é uma das coisas que talvez sejam mais diferentes quando a gente fala em medicina de áreas remotas do que quando a gente está falando, então, de novo, dentro do hospital. Porque eu não tenho 4 paredes bem tranquilas ao meu redor, onde nada vai, até prova em contrário, nada vai despencar,
nenhum outro risco vai acontecer comigo. Não, a gente está na natureza e outras coisas podem acontecer. Então, se você está em uma área onde aconteceu uma avalanche, é muito necessário que você observe muito bem e veja se você não está em risco de acontecer uma outra avalanche, por exemplo, ou de acontecer algum outro deslizamento de terra, que você esteja se colocando em risco ali no atendimento. Ou animais selvagens que podem, então, vir a fazer parte dessa tua cena, desse teu atendimento inicial, ou, por exemplo, o rolamento de uma pedra, ou então o ar rarefeito de uma montanha, isso tudo, uma enchente, relâmpago, né? Então, isso tudo pode acontecer. Os próximos, como eu falei, relâmpagos também, enchente, relâmpago e relâmpago, né? Então, assim, são as enchentes que acontecem muito rapidamente e, por exemplo, chuvas de trovões e relâmpagos. Então, assim, são situações que a gente precisa ficar muito atento, porque se a cena não é segura para que a gente atenda o nosso paciente, a gente não deve se arriscar. Então, em primeiro lugar, é a segurança do socorrista. Então, você nunca se deve se colocar também em risco para atender uma outra pessoa. Se a cena não estiver segura, você não se aproxima, né? E, a partir do momento que você se aproximou, você deve sempre lembrar de ficar reavaliando constantemente. Não é porque essa cena está segura agora que ela vai permanecer segura. E se houver risco dela não permanecer segura, você tem que pegar o seu paciente, levar ele dessa cena, explicar ele dessa cena e atendê-lo em um outro lugar onde seja seguro, tá? Essa situação, por exemplo, esse cara, esse velejador, ele é polonês e essa é uma foto que está na internet, por isso que eu nem escondi os olhinhos dele. Aí ele mesmo se coloca nessa situação. Ele estava velejando e o outro colega prendeu a mão na popa do veleiro e ele foi ajudar e o hélice do moinho de vento bateu na cabeça dele. Então, preste atenção na cena. Não tente ajudar alguém se você vai se colocar em risco de outra coisa acontecer, tá? Então, assim, a sua segurança em primeiro lugar, a segurança do socorrista em primeiro lugar. Muito bem. Avaliamos a cena, descobrimos que a cena é segura, que vai permanecer segura, então a gente passa para a avaliação primária do paciente. E quando a gente fala em avaliação primária, né, a gente vai usar esse acrônimo, o acrônimo MART, né? Então, o M, que é Massive Hemorrhage, então, tratamentos, procurar por e tratar sangramentos massivos, grandes sangramentos. E por que a gente usa primeiro o M e não o A? Então, por que a gente procura primeiro sangramento massivo e não vai cuidar da via aérea do paciente antes de mais nada? Porque em áreas remotas, um sangramento massivo, ele pode ocasionar uma perda sanguínea tão rápida, que não é mais reversível. Porque vocês sabem que quando a gente vai para uma área remota, para uma área natural, o peso que a gente está carregando conta. Então, raramente, muito raramente, você vai levar qualquer tipo de volume. Então, soro fisiológico, ringer, solução salina, qualquer coisa. É raro que você consiga levar isso junto com você. Raríssimas expedições levam esse tipo de coisa. E mais raramente ainda, e eu pessoalmente nunca vi, nem soube falar de nenhuma expedição assim, quem leva sangue, ou concentrado de massa, ou enfim, plaqueta. Quer dizer, em outras palavras é o seguinte, reposição volêmica em áreas remotas é extremamente difícil / impossível. Portanto, cada hemácia conta. Então, o sangramento, primeira coisa que a gente vai ver é se tem um sangramento massivo e controlar esse sangramento massivo. A partir do momento que a gente controlou isso, inclusive usando torniquete, se for necessário, daí a gente vai passar para o A, que é da via aérea, né? Via aérea com estabilização da coluna cervical, tá? Então, a via aérea está pérvia, se não tiver pérvia, a gente vai abrir, ela vai permanecer pérvia, a gente tem capacidade de afirmar que essa via aérea vai permanecer pérvia. Por exemplo, no caso de uma anafilaxia, se a gente não tem certeza que a via aérea vai permanecer pérvia, a gente precisa garantir uma via aérea, né? Então, aí o A é muito importante que a gente foque nisso. Depois a gente vai passar para o R, respiração. A respiração é presente ou ausente, né? Se a respiração está ausente, a gente reposiciona as vias aéreas. Se ainda está ausente, a gente começa
então a ressuscitação cardiopulmonar. E aqui também é uma coisa que difere um pouquinho do nosso atendimento dentro do ambiente hospitalar, que a respiração, muitas vezes, não é tão fácil da gente acessar, tá? Não é sempre que a gente carrega um estetoscópio, tá? Mesmo como médico de uma expedição, não é sempre que você carrega um estetoscópio, não é sempre que o estetoscópio está à mão, e não é sempre que ele vai ser útil. Então, muitas vezes, o simples observar ou palpar o tórax do paciente também faz muita diferença. Então, é para vocês, de novo, vocês lembrarem e gravarem muito bem as aulinhas de propedêutica dentro da faculdade, tá? Que a gente precisa, então, assim, olhar, ouvir e sentir o paciente, tá? Então, se a gente não consegue auscultar, a gente pode encostar o ouvido no tórax do paciente, a gente pode palpar o tórax do paciente, a gente pode abrir um casaco ou levantar uma camiseta para poder visualizar o tórax do paciente. Ele está estável, ele está instável, um lado infla mais do que o outro, o que está acontecendo, tem algum trauma visível que a gente está vendo, o que está acontecendo nessa respiração, qual é a qualidade dessa respiração, tá? Então, isso tudo a gente avalia no E. No C, então, é a circulação, a gente vai, então, avaliar novamente pulso, qual é a frequência do pulso, qual é a qualidade, está cheio, não está cheio, perfusão capilar pode ser bem complicada de avaliar em certas situações, então, por exemplo, quando está muito frio, ou em alta montanha, por exemplo, é muito difícil da gente avaliar a perfusão capilar olhando no leito ungueal ou olhando nos lábios de uma pessoa, então muitas vezes a gente vai ter que procurar outras formas aqui, dentro do externo, dentro de uma camiseta, de um fleece, para a gente olhar um pouquinho melhor a perfusão capilar, né? A gente vai olhar novamente para ver se não tem nenhum outro sangramento que passou batido lá no M, né? No M, vocês lembram, é o sangramento massivo, massive hemorrhage, né? No C, a gente pode ter algum outro foco de sangramento que não é tão evidente que passou batido lá no M. Então, vamos olhar novamente de novo. Vamos procurar ativamente por foco de sangramento de novo, né? E por último, então, o H, que é o acrônimo em inglês, height or helicopter, hypo ou hyperthermia. Então, hipotermia ou hipertermia, caminhada ou helicóptero. Então, esse H ele serve para duas coisas, né? Quatro coisas, mas duas grandes áreas, que seria como a gente vai avaliar, como a gente vai evacuar esse paciente, se for necessário, e quais são as condições ambientais. Então, tá frio ou tá calor? Esse meu paciente, a gente precisa sempre lembrar que o paciente, se tá calor para a gente, tá mais calor para o paciente, ele é mais exposto aos elementos. Se tá frio para mim, tá mais frio para ele. Então, tomar cuidado e prevenir as doenças relacionadas ao frio e ao calor, porque a partir do momento que você instalou uma hipertermia ou uma hipotermia, é muito mais fácil, é muito mais difícil de reverter. Então, é muito mais fácil prevenir uma doença relacionada ao frio ou ao calor do que revertê-la, principalmente uma pessoa que já tem um trauma ou uma outra doença de base, tá? E em relação à evacuação, de novo, isso remonta lá ao nosso plano que a gente viu anteriormente, né? Então, como é que a gente vai tirar esse paciente daqui? Muitas vezes, isso também, novamente, é uma coisa, é uma característica muito marcante de áreas remotas, o paciente vai ter que auxiliar na sua própria evacuação. Então, não tem outro jeito, em muitas situações, não tem outro jeito a não ser que o paciente ajude. Então, levanta e anda. Ah, mas quebrou a perna, vai andar com auxílio, porque não tem como tirar essa pessoa dali se não for andando ou pulando, seja lá como for, né? Numa picada, por exemplo, de uma cobra, o ideal é que a pessoa não faça movimentos, que o paciente fique o mais imóvel possível. Mas se não houver outro jeito, né? Se você está caminhando com o teu marido, com a tua esposa, com o teu namorado, namorada, e então só vocês dois, não tem jeito, você não vai conseguir carregar uma pessoa por um período muito longo. Pode até por um período curto, mas não por um período muito longo, né? Então, essa pessoa vai ter que auxiliar na própria evacuação. Então, sempre lembrar e sempre vislumbrar nesse momento do atendimento primário como é que a gente vai fazer para tirar esse paciente daqui se for necessário, tá?
Muito bem, então vimos a avaliação da cena, né? A cena está segura, eu optei por avaliar o meu paciente, a avaliação primária é o MART, então, Massive Hemorrhage, Airway, Respiration, Circulation e Height Helicopter, hipohipotemia, tá? Muito bem. Passei por esses dois, agora eu vou para a avaliação secundária. A avaliação secundária nada mais é do que história e exame físico. Então, a partir do momento que avaliei a cena, avaliei primariamente, tirei esse cara do risco iminente de morrer, então agora eu vou fazer uma história bem feitinha, vou fazer um exame físico bem feitinho, da cabeça até os pés, né? Para ver se eu não comi bola lá atrás e para documentar o que eu estou fazendo, tá? E para esses dois protocolos também a gente tem acrônimos que nos ajudam sempre a lembrar quais são os passos que a gente deve ter. Então, na história, por exemplo, a gente usa o sample, né? Então, o S de sinais e sintomas, é o que está acontecendo com o paciente, o A de alergias, M são as medicações em uso, o P é PEST, Medical and Surgical History, então, um histórico médico e cirúrgico prévio, então, já foi internado, não foi internado, que medicação que usa, já sofreu cirurgia. O L é last in e last out, então, assim, a última coisa que comeu, e muitas vezes você pode perguntar, é pertinente também que você pergunte qual foi a última vez que essa pessoa urinou ou evacuou, né? E o E é os eventos que levaram ao que aconteceu. Então, assim, e o que aconteceu com você? Então, o que você estava fazendo? O que aconteceu? Você estava parado e começou a sentir uma dor de barriga? Ou você estava andando, tropeçou e caiu de uma pedra? O que está acontecendo? Me conta nas suas palavras o que aconteceu. Então, são esse pequeno acrônimo aí ajuda a gente a tirar uma história completa do nosso paciente. E o exame físico, então, também completo da cabeça até os pés, focando principalmente, aqui pela terceira vez, focando principalmente em sangramento. Então, para vocês verem como o sangramento é importante, como a gente se importa com volume em áreas remotas, né? E daí a gente vai, então, examinar tórax, abdômen, renal, retroperitônio, as coxas e a pele e os arredores, para que a gente, então, faça uma varredura bem minuciosa, não apenas do que está acontecendo com o paciente, mas principalmente, como eu falei para vocês, se não passou batido algum foco de sangramento que a gente não viu. Lembrando que sangramento para dentro do tórax, para dentro do abdômen, ou aqui nos espaços da coxa, entre as fáscias, entre a musculatura da coxa, a gente consegue acumular uma quantidade muito grande de sangue. Então, sempre pensar que esse paciente pode estar tendo um sangramento que a gente não está visualizando, por isso que a gente não viu ele lá no M do MART, por isso que a gente não viu ele lá no C do MART, mas a gente pode e deve desconfiar dele aqui, principalmente se a gente está tirando uma história e percebe que tem alguma coisa apontando para esses lugares, né? Então, assim, a gente precisa ficar de olho nesse momento, tá? Muito bem. Então, eu fiz a avaliação da cena, fiz a avaliação primária com MART, fiz a avaliação secundária, que é a história e o exame físico, sample e CARTS, e vou, por último, então, para a avaliação continuada. Então, avaliei a cena, tirei o meu paciente de risco iminente de morte, tirei uma história e exame físico, e, como eu falei para vocês, eu estou continuando o meu plantão. E a minha avaliação continuada vai continuar sendo até o momento em que eu vou passar esse plantão. E como é que eu vou passar esse plantão? Ou eu vou dar alta para o meu paciente, né? Então, aquela situação que levou ele a um problema iminente, cessou. A gente conseguiu curar o nosso paciente, ou não era nada muito grave, né? Então, acabou, e ele está bem, acabou o meu atendimento, acabou o meu plantão, né? Ou eu vou passar o meu plantão para um outro colega, para alguém que tenha a capacidade, então, de tocar esse atendimento a partir do momento que eu não consigo mais, porque eu não tenho material, ou porque eu não tenho pessoal, ou porque eu não tenho condições naquela situação, tá? E, então, é isso, continuar reavaliando o paciente periodicamente, não sair do lado dele, tá? Não, de novo, você é o médico, é o enfermeiro, é o auxiliar de enfermagem, é o técnico de enfermagem, é o empurrador de maca, é o fisioterapeuta, você é tudo ali, tá? Você vai reavaliar periodicamente, monitorar os sinais vitais, vai documentar tudo que você fez, tá?
E se alguma coisa acontecer, que esse paciente começa a rebaixar, ou muda sinais vitais, ou começa a ter dor demais novamente, ou algo começa a acontecer, o que você vai fazer? Vai voltar lá para o início, vai voltar para a avaliação primária, por quê? Porque ele pode estar de novo em um risco iminente de morrer, tá? Isso tudo que eu falei para vocês, resumindo, é mais ou menos esse slide aqui, tá? Então, análise da cena, se ela é segura, se ela não é segura, você não se arrisca, tá? Se ela for segura, você passa para avaliação primária, usando o acrônimo MART. Depois disso, tirou o paciente do risco iminente, vai para avaliação secundária, usando exame físico e história, né? E depois disso, por último, então, a avaliação continuada do paciente. A gente não sai do lado do paciente até que a gente passe o plantão, tá? Se algo mudar, a gente volta lá para a nossa avaliação primária, para ver se esse paciente, de novo, não está em nenhum risco iminente de morrer, tá? Muito bem. Então, eu falei para vocês das competências, né? A preparação, o que a gente precisa ver, as expertises que a gente precisa ter antes de ir para uma expedição, as nossas características pessoais, a empatia, que é muito importante, nosso conhecimento clínico, e especificamente o conhecimento clínico do atendimento do paciente em áreas remotas, né? Então, de novo, avaliação da cena, avaliação primária, avaliação secundária, avaliação continuada, tá? E tem mais uma competência que ela não é descrita classicamente nos livros, mas que é uma coisa que a gente vê muito, e eu tomei a liberdade de acrescentar aqui, que é a criatividade e a capacidade de improvisação que a gente precisa ter, tá? Então, de novo, a gente não tem todos os recursos, por uma série de motivos, porque não dá para levar tudo na mochila, porque é pesado, porque a gente não tem dinheiro para isso, porque o número de pessoas não comporta, por uma série de coisas, porque não dá para levar uma máquina de raio-x na mochila, tá? Então, uma série de motivos. Mas a gente tem outras coisas, e o que a gente tem que saber usar, a gente tem que saber improvisar. Então, muitos dos materiais que a gente leva servem para a hora boa e para a hora ruim, tá? Então, a gente vai improvisando, a gente vai usando como dá. Uma das coisas que a gente gosta muito e sempre fala do silver tape ou qualquer outro gorilla tape ou duct tape, qualquer uma dessas fitas de alta aderência e alta resistência, dá para fazer praticamente tudo com elas, né? Então, um canivete suíço e um rolo de silver tape quebram um galhão na maior parte das vezes, tá? Então, assim, se tem uma coisa que eu tenho que sugerir para vocês é sempre levar isso, tá? E a gente vai improvisando como dá, né? A gente coloca o oxímetro onde dá, a gente improvisa curativo como dá, com lanterna de cabeça, com lanterna de mão. A gente é um pouquinho dentista também, então a gente vai improvisando, a gente vai criando, e a gente vai utilizando todos os meios que a gente tem, os meios de fortuna que a gente tem, para que a gente possa, então, dar o atendimento mais adequado aí para o nosso paciente em qualquer lugar onde a gente estiver, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria agradecer a atenção de todos e novamente pelo convite. Vou deixar aqui, então, o nosso Instagram, Facebook, o nosso site está em manutenção, o site brasileiro, mas existe o site do awls.org, nos Estados Unidos, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o curso. No nosso Instagram, no AWS Brasil, que eu particularmente que faço todo o vídeo, os stories e tal, a gente sempre posta não só material educacional, mas também em relação aos próximos cursos, então convido vocês a acompanharem e fico à disposição também para outras dúvidas que surjam em qualquer outro momento, mas agora, se vocês quiserem, a gente pode tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário se vocês quiserem, tá bom? Eu vou só interromper o compartilhamento.